Graça e paz, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja estendida até vocês que estão em casa, participando conosco deste culto, que é oferecido a Jesus Cristo. A palavra mundo ou mundo na Bíblia tem alguns significados. Como a terra, Deus criou o mundo, o criador do mundo, Deus, a gente sabe, no princípio criou o Senhor, os céus e a terra. Outra vez a palavra mundo se refere às pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira, agora não está falando do globo, mas está falando das pessoas. O Filho de Deus foi entregue, morreu na cruz, derramou o seu sangue por nós, e não pela terra. Mas outra vez, a palavra mundo também é usada como influência. Quando a gente diz, oxe, fulano é do mundo, é dado ao mundo. Ele se derrama com as coisas do mundo. Essa palavra a gente encontra no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15, quando diz o seguinte, 2,15, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo aqui não é a criação de Deus, o globo. Mundo aqui não é as pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Mas o mundo aqui é a influência do mal. A influência pecaminosa que cai sobre todos nós, mas que a exortação é para não amarmos. A finalidade desta palavra que quero compartilhar com vocês é justamente trazer uma exortação para todos nós, para não sermos influenciados pelas coisas do mundo. E a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque muitas vezes esta influência, ela penetra dentro da igreja. E quando eu digo que ela penetra dentro da igreja, eu não estou dizendo nesta construção, aqui dentro, neste espaço de metros, não é? Mas eu estou falando em nossas vidas. Essa influência nem sempre ela vem como pecado, descaradamente. Às vezes é até uma música que a gente canta, se a gente não tiver cuidado. Tem uma música que a gente canta, chega, se sente inspirado. Não é Deus de perto, és Deus de quê? Alguém sabe? De longe, não é? E a gente sabe que nosso Deus tem um próprio texto que diz que Ele é de perto, que Ele é de longe, que Ele sempre está conosco. São hinos que às vezes a gente canta. Outras vezes é a própria pregação que a gente percebe, uma pregação forçada a respeito da prosperidade, dar para receber. Então a gente tem que ter cuidado. Tirando essa parte, que a gente tem que ficar bem atento, tem a influência do próprio mundo. Poderíamos falar da própria veste, de como se vestir. O mundo tem a influência, tem a moda, e a gente tem que ter muito cuidado. Tem a influência das amizades, na escola, na faculdade. Rapaz, somente você que não participa, e aí quer colocar de lado. Essa influência de que não participa,
A gente encontra às vezes até dentro da igreja. Rapaz, não chama Regis não, porque ele não vai para isso aí, ele não vai não. Eu lembro da minha juventude dentro da igreja. E eu confesso para vocês, é bem diferente da de hoje. Diferente. Se a gente não tiver cuidado, o mundo vai entrando e o pretexto e é pecado? Não. Então eu quero provar. Graças a Deus, isso aí não é... Eu nunca usei nenhum tipo de droga, nenhum. Mas será que eu preciso usar um pouco de maconha para saber como é que é ficar esperto, legal? Não, quero não. E álcool? O álcool. Mas todo mundo, e o cigarro? Bonito lá. E aí a influência, ela vem como onda dentro da igreja. E hoje a gente vê divórcio, separação de famílias, crianças sofrendo, e entra. E a gente acha uma normalidade. Lembrem-se, cada um tem que prestar contas. Não é Antônio Neto pela ordem alfabética, tá certo? Não é Antônio Neto, nem a Mike Pruitt, e nem tampouco a Regis Melo. Prestaremos contas na ordem alfabética, Antônio, Mike, Regis, a Deus. É muito importante não se sentir influenciado e nem se contaminar com as coisas do mundo. Eu não preciso usar saber para poder me prevenir. Eu já escutei coisas como essa. Não, se eu provar e saber como é, eu posso ajudar outras pessoas. O diabo, ele é sagaz. A palavra é essa, sagaz. Se o ponto é esse, não use não. Não é a missão da igreja resgatar quem usa, aí ele vai ser resgatado, quer saber como é a experiência, pergunta a ele. Tem alguém aqui que já foi alcoólatra? Alguém aqui? É uma pergunta meia. Kleber, meu amigo, apareceu um, Roberto levantou. Eu quero saber como é que... a influência do álcool. Vou perguntar a Kleber, vou perguntar a Roberto. É coisa boa, Kleber? Momentaneamente, Roberto logo lá fez assim não, entende? Mas se você olhar na TV, os melhores comerciais são comerciais de álcool, de cervejas, já foi de cigarro. Muitos jovens aqui não sabem o que é isso não, aquele cowboy bonitão, rústico, com um boné sujo, batendo assim, a poeira saindo, montando no cavalo, coisa linda, pegava na montanha, Hollywood, morreu de câncer, morreu, Malboy, né? Malboro, tudo bem. Aí a gente pensa que tem que entrar, meus amados, não deixem que o mundo influencie, é tão bom a santidade, a beleza da santidade do Senhor. Para você que está em casa, e como eu sempre digo, participando, não assistindo, essa palavra também é para você que é um pai, uma mãe, que se mantenha firme, puro, que se mantenha lá, resiliente, sem mudar, porque os seus filhos vão olhar para você. Os seus filhos. Não sintam vergonha em dizer que são virgens, que estão se guardando. Se o mundo pressiona, se o mundo... Não sinta nenhum tipo de vergonha. Não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Versículo 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É como a gente diz, fulano é mundano. Quer dizer, o mundo tomou conta dele. No versículo 16 ele diz, porque tudo o que há no mundo. Aí ele fala, 3, os desejos da carne, os desejos dos olhos
e a soberba da vida. É o pecado. Olha o que ele diz: não procede de Deus, mas procede de quem? Do mundo. O mundo como natureza é algo excelente e devemos até lutar para preservar. O mundo como pessoas, devemos amar as pessoas, devemos resgatar o mundo. Agora, o mundo como influência perniciosa, pecaminosa, não devemos, em hipótese alguma, se aproximar e nem flertar com o mundo. É pecado. O que me preocupa como um ministro do Evangelho, o que me traz mais preocupação, não é o pecado em si, e é óbvio que é uma grande preocupação, mas é com aquilo que nos leva ao pecado, que dizemos que não é pecado. É isso o que me preocupa. É justamente isso. São essas coisas. É como o autor de Hebreus disse, não é? A respeito da nossa corrida, desembaraçando-nos de todo o peso, uma coisa, e do pecado. O peso é aquilo que nos atrapalha. Não tem um salmo que diz, não é? Para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores e nem seguirmos o conselho dos ímpios. Não é verdade? Não tem um salmo que diz isso? Não é o salmo número 1? Então eu vou para estar com este grupo de pessoas, eu vou me associar com essa influência, mas alguém lá no fundo pode dizer: mas pastor, como é que eu vou evangelizar eles? Eu preciso amar eles. É isso que me preocupa. A minha resposta é: se você pode estar em qualquer grupo, e ser uma influência, e estar influenciando, e estar de uma forma levando o evangelho, vá para lá. Vá para lá. Mas eu já estive com grupos assim, sabe o que eles dizem? Vá para lá. Esse negócio de Cristo, esse negócio de Bíblia, isso não quero não. Eu já fui convidado para grupos querendo forçar a beber. E a conversa é sempre a mais bela. Não é verdade? Mas Jesus não transformou a água em vinho? Essa é a conversa. E o apóstolo Paulo não mandou Timóteo tomar vinho por causa das frequentes dores no estômago? E o cara não está sentindo nada, mas ele lembra muito bem isso, né? Entende? E você lá, se você pode tomar a palavra, porque foi o que Jesus fez. Jesus, ele se envolveu com esses grupos, mas a liderança era sempre dele, era sempre ele falando. Quem não queria, não é para a gente pensar que toda prostituta, não é para a gente pensar que todo publicano se converteram a Jesus. Não. Jesus, ele influenciou o mundo no qual ele viveu. E nós precisamos influenciar. E isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Influenciar o mundo. Contagiar as pessoas com o amor de Jesus, com a pregação da palavra. Mas você não precisa se envolver. Você não precisa se enturmar com eles para poder ganhar a admiração deles. Não precisa. Não precisa.
Você tem que levar a palavra. No versículo 17 ele diz, ora, o mundo passa. É verdade, porque os desejos da carne, ou os desejos dos olhos, a concupiscência, em algumas traduções, não é verdade? E a soberba da vida. A soberba da vida. Hoje, todo mundo quer ser rico. Todo mundo trabalha para ser rico. E aí você pode lá no fundo me dizer, e qual é o pecado em querer ser rico? A Bíblia diz, ora, todos quanto querem ficar ricos, caem em ciladas e em concupiscências, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. O inimigo que é sagaz, ele diz, se você ficar rico, você não vai ter problema com o dinheiro. Vai ter sim. Vai ter sim. Vai ter e vai ter. E muitos. Eu imagino, na cabeça até de muitos jovens, que se tivesse um cartão de crédito, que só passasse, não tem que repor nada, só passa, eu quero isso, quero aquilo, isso seria maravilhoso. Não é maravilhoso? Na cabeça, não é? Tu nunca tivesse um resto, eu não preciso ter, Tem quantas pessoas irresponsáveis que não querem saber no final das contas? E depois a gente vê. O dinheiro não é a solução. O dinheiro, muitas vezes, e na maioria das vezes, é a perdição. O mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O mundo passa. Eu acho tão bonito as palavras de Jesus em Mateus 16, versículo 26. Ele disse, de que adianta o homem? Agora eu vou parafrasear, de que adianta a mulher? De que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro? É uma pergunta de Jesus, mas é uma pergunta retórica. Ele não dá a resposta, porque é óbvia. De que adianta o homem, a mulher, o jovem, a jovem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aí é a primeira pergunta. Que dará o homem em troca de sua alma? Outra pergunta, e ele não dá a resposta. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De nada. O que é que você vai dar em troca? Não tem nada para dar. Nada. Nossas almas foram compradas pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu não vou deixar o mundo me influenciar. Eu não vou deixar, eu chego às vezes a achar até um pouco ridículo, não é? Tantos influenciadores que ficam querendo influenciar. Acho que faz umas 2 semanas que eu perguntei a Denise, o que a gente compra, consome, come, que é influenciado por alguém? Eu tive essa curiosidade. E depois eu cheguei à conclusão que, graças a Deus, ninguém. Quando eu entro no supermercado, o influenciador é o preço. Eita, esse arroz aqui é R$3,30 e esse aqui R$4,18. É esse aqui. Se tiver o rosto de alguém, beleza, talvez ele vai pensar, não, eu pego. Mas pessoas, só tem somente um, que deve ser o nosso influenciador, e é Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ele falou, andando segundo o curso deste mundo. É como a força, a correnteza de um rio que leva. Nós que somos pais, deixa eu dizer para vocês, porque eu sou pai, é muito difícil influenciar os filhos num bom caminho. É muito difícil você dando um bom exemplo. É muito difícil. Imagine se você não der um bom exemplo. Imagine. No capítulo 3, versículo 1, veja o grande amor do Pai. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido,
a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E mundo aqui são as pessoas influenciadas pelo próprio mundo. Quando você mantém uma postura, imagina numa empresa, você entra num setor, e lá nesse setor tem um arrumadinho, que eu lembro de um irmão, que ele entrou lá nessa empresa, e ele foi para um setor, ele trabalhava com alumínio, e alumínio é caro, e a máquina que ele operava, as pessoas do setor chegaram para ele e disseram: olha, se você deixar aqui coisa como 1 milímetro para lá ou para cá, vai sobrar mais resíduo, ninguém nota, e esse resíduo a gente pega e vende, e é caro, porque estamos falando de toneladas. É uma besteirinha. Aí você diz: que é isso? Isso não convém a um cristão, não é certo. Ó, lá vem esse cara com negócio de Deus. É a influência. É a influência. E precisamos. Eu lembro de uma influência que era, parece que era BJ, né? Não, BV, que era Boca Virgem, né? Que era uma época em que os jovens tinham que beijar, porque senão na escola era taxado ou taxada de Boca Virgem. Hoje não é mais a Boca Virgem, né? Hoje é perder a virginidade mesmo. As coisas evoluem, o mundo evolui, não é para o bem, infelizmente. No versículo 9 ele diz: todo aquele que é nascido de Deus, veja, a prática do pecado, todo aquele que é nascido de Deus, não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Prática, vida. Todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas a prática não. A vida não. Todos nós nos retratamos. Por isso, precisamos lutar. E veja, eu vou dizer outra coisa para vocês. É desleal a luta que mantemos contra o pecado. É desleal. Parece que não vamos vencer, é uma luta constante, não é? É diária, é pesada. Venceremos somente por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sente a pressão do mundo sobre sua vida? O mundo querendo puxar você e você lutando. Pode ser por meio de amizades, não é? Às vezes é o próprio professor na faculdade, às vezes é o chefe no trabalho, às vezes é a própria amizade, às vezes é dentro da igreja. Eu me lembro quando eu era jovem, que tinha coisas na igreja, eu não era convidado não, eu lembro quando eu era jovem, me convidar a Régio, não, careta, antiquado, convidar a Régio, já vai dizer não, e ainda vai dizer que é errado? Não. Então, às vezes as coisas passam, e a gente nem sabe. Se você não sente essa força, essa correnteza, é porque você está nadando a favor da correnteza. Mas quando você sente o peso e está lutando, é maravilhoso. Continue assim. Não se desanime, mesmo que alguém como eu diga para você: você não vai parar de nadar, não vai parar de nadar contra a correnteza, vai ser uma luta constante, parece que você está perdendo, mas não pare de nadar. Imagine para os filhos a influência na escola, com toda essa heresia agora, querendo penetrar dentro da escola.
querendo modificar, mudar a cabeça das crianças, o trabalho do pai, da mãe, em casa, chega na escola e tudo é distorcido e você tem... É difícil se você não for um pai, uma mãe, pais espirituais, que são fortes, espiritualmente, firmes, convictos, dedicados. Imagine para Pedrinho, Marcel, imagine para Lucas, eu fico imaginando Isadora, não é? Imagine os filhos, os seus filhos, ou seus netos, entrando agora com tudo isso, e às vezes, infelizmente, parece que para alguns é normal, a normalidade, isso não tem questão não, o que vale mesmo é o que a gente vê lá às 5 horas, toda forma de amor, não é? Isso é o que vale, são programas que influenciam, programas perniciosos, que a gente não somente deixa, como senta para assistir com nossos filhos. Depois a gente bota a mão na cabeça e diz: o que aconteceu, meu pai? O que foi que eu fiz de errado? Eu levava esse menino todo domingo para a igreja, sim, todo domingo. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Levava todo domingo. É a influência do mundo. Ela é pesada. Eu sinto com 60 anos de idade que eu vou fazer, eu sinto, querendo muitas vezes desistir, querendo muitas vezes largar tudo. Imagine os filhos, imagine os nossos netos. João, a palavra mundo, quando ele usa, é esta influência pecaminosa. No capítulo 4, saindo da prática do pecado, nosso Deus é maior. Agora é a nossa esperança, não é? Ele diz: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essa é nossa esperança. Por isso, meus amados irmãos, nunca, mas nunca devemos abandonar o nosso Deus. É tão bonito quando Jesus disse: aquele que vem a mim, ele falou no Evangelho de João, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Rapaz, já imaginou? O segredo é ir a ele. Não, mas eu sou fraco, eu sou pecador, eu caio aqui, vai a ele, de maneira nenhuma. A vitória não está na sua sabedoria, na sua capacidade, na sua força, na sua santidade. A vitória está em Jesus. E quem está com Jesus, quem está com ele, será vitorioso. O mundo vai fazer de tudo para desvincular você dele, porque se conseguir, a derrota é certa. É a influência do mundo. Maior é aquele que está em nós. E a gente vê na história bíblica, porque não é pela multidão, é justamente por Deus. A grande maioria não é na quantidade, é em Deus. Aquele que está com Deus, a gente vê na história, jogaram Daniel aonde? Na cova dos leões. E os leões comeram Daniel? Não. Por que não comeram Daniel? Porque Daniel estava com Deus. Na manhã seguinte, quando o rei Dário jogou aqueles 19 satrapas, porque era 120, mas tirando Daniel, na cova dos leões, o que aconteceu com eles? Foram despedaçados. Não é a maioria que faz a força onde está a vitória, é com quem estamos. Maior é aquele que está em nós.
quem é que está em você? Não é o mundo, não é a influência do mundo, não é para a gente ver, não é? É tão interessante, você vê hoje em dia, agora é essa profissão, né? Influenciador digital, né? Aí você vê sempre os melhores hotéis, agora a moda é Dubai, lá tirando foto, daqui a pouco preso, fazendo pirâmide, daqui a pouco uma força policial chegando, e muitas vezes são pessoas religiosas, falsos profetas. Continuando, o nosso Deus é maior, mas olha comigo agora, no capítulo 5, o que ele diz, os verdadeiros vencedores, capítulo 5, versículo 4 e 5, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. O mundo aqui é a influência, mas só quem é nascido de Deus, não é somente nascido das águas, mas é da água e do Espírito, vence o mundo, e esta é a vitória. Olha o que ele diz, que vence o mundo, a nossa fé nele. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É incrível, meus amados irmãos, mas é a nossa fé que todos os dias ela é colocada à prova. Alguém aqui já perdeu alguma coisa? Não vou nem perguntar se já achou, né? Se já perdeu, né? Se já perdeu. Com essa pandemia que a gente passou e agora com essa crise, infelizmente, muitas pessoas têm perdido algo, e eu confesso que é triste, porque é justamente a fé. Se você perder dinheiro, não se preocupa não, tá certo? Se perder um bem, até se perder a saúde, porque se você envelhecer, é bem provável que vai perdendo, mas não perca a sua fé. Versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Qual é? A nossa fé. Só por meio da fé precisamos guardar. Então, quando o mundo, e quando eu digo o mundo, eu estou falando de pessoas mais intencionadas, trazendo influências, vem para você e faz o convite, o que é que você vai dizer? Se você tiver fé? Não vou participar disso não. É a sua fé. E por último, meus amados irmãos, a última passagem, no capítulo 5, versículo 18 e 19, ele diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. O maligno, aquele que é o pior de todos os influenciadores, é o maligno, pior de todos, não pode tocar. Tocar em que sentido? Influenciar. Por quê? Porque a fé dele na pessoa de Deus é triste. Olha o que diz o próximo versículo, versículo 19: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz aonde? No maligno. Quer dizer, o mundo inteiro está prostrado, deitado, descansando, dormindo confortavelmente aonde? Nas mãos do maligno. O maligno faz com o mundo o que ele quer. Essa influência do mundo que nós não queremos, pelo contrário, queremos nos guardar.
Pelo contrário, queremos viver uma vida de santidade, uma vida digna de todo que é nascido de Deus. A influência do mundo, ela é pesada, mas não esquece, 4:4, maior é aquele que está em você. Não deixe. E tome muito cuidado com o pecado e com aquilo que pode levar você a cair no pecado. Muito cuidado. Muito cuidado. O inimigo, ele já está derrotado, mas ele não perdeu toda a esfera de ação dele. É verdade, aquele que é nascido de Deus, ele não pode tocar. É feito um cão de guarda que está tomando conta de uma casa, que podemos até dizer que é o mundo, essa casa. E esse cão, guardando esta casa, o espaço dele é cercado por uma cerca, a qual ele não pode passar para poder tocar em você. Mas se você passar da cerca, agora ele pode atacar você. Você vai passar? Você vai pular? Você vai entrar na esfera de ação dele? Você quer provar? É o mundo. Nós somos nascidos de Deus, também estamos no perímetro de Deus. Mas não coloque a sua mão, não coloque um pedacinho, não queira provar, não influencie e nem seja influenciado. Pelo contrário, tanto você quanto sua família, guarde. O que a gente vê no mundo é muito triste. E o que está para vir? O que está para vir? Ainda será pior. Não é para a gente pensar que o mundo está... Eu ouvi uma pregação que nos anos 40, 50, 60, há muito tempo, sabe qual era a maior dor de cabeça para os professores dentro de uma sala de aula? Nessa época, era mastigar chiclete. Dentro da sala de aula. Classe! Quem está com o chiclete na boca, joga fora. Era uma confusão. Como é que você vai prestar atenção mastigando chiclete? Veja. Aí a coisa foi evoluindo. Foi evoluindo. Hoje, sabe o que eles mastigam dentro das salas de aula? Sabe o que eles usam dentro das salas de aula? Nossos filhos vão estar lá. Nossos netos. Vocês que são pais, o meu conselho, e para você que está em casa, guarde a si mesmo, puro, firme, mantenha uma vida espiritual forte, para influenciar justamente aos jovens, aos filhos, aos netos, para que eles vejam esta espiritualidade e queiram verdadeiramente imitar. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Amém?